Olá, gente, eu sou Cristiano Jorge da Matemática, estou aí com vocês de novo para a gente ver mais alguns conceitos importantes da matemática. Bom, hoje você pode ir para a gente ver, para a gente poder dar uma estudada, um conceito muito importante, né? Já venho falando isso em algumas ocasiões e isso aí não é mentira, é verdade. Esse conceito cai em qualquer prova que você fizer. O que você fizer na tua vida vai ter esse conceito. Seja vestibular, seja Enem, seja concurso preparatório para militar. O que você estudar na tua vida, tiver matemática, esse conceito vai estar lá. Bom, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a função. Só que função, em algumas ocasiões a gente já falou sobre função de uma maneira mais genérica, né? A gente generalizou a função primeiro. A gente veio pegando lá tudo de uma função, desde daquelas noções primitivas, né? Aquilo que você consegue perceber até no teu dia a dia, como até definição, né? Tipos de função, objetiva, subjetiva, objetiva, a gente viu função composta, já vimos função inversa, tudo muito importante, você tem que ficar ligado. E hoje a gente vai começar a especificar, né? Quando eu comecei a falar em função, vou falar de novo, a gente já falou que a função é um assunto muito grande, muito vasto. Então o que acontece com isso? Tem vários tipos de função, né? Você vai especificar cada função pela sua característica. Cada função vai ter uma característica predominante e isso vai fazer com que essa função tenha um nome especial, né? O que vai determinar esse nome, o que vai determinar esse estudo. Só lembrando que tudo que a gente já viu de função continua válido. Todas aquelas ideias, por exemplo, para ser função, né, que é, na verdade, a relação entre dois conjuntos não vazios, vai valer. Só que agora a gente vai em cima do particular de cada função. E hoje, para começar, a gente vai falar da primeira função estudada, que é a função do primeiro grau, também chamada de função afim, né? Vamos começar aí para a gente poder perceber. Então, a função afim, chamada de função do primeiro grau. Bom, o que essa função afim é? Vamos ver. Ó, definindo função afim na matemática, a gente tem como função afim toda função polinomial do primeiro grau, a qualquer função f de R em R, dada por uma lei, né, de formação, uma lei que a forma, que a lei é f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais e a diferente de zero. Bom, nessa função f de x igual a x mais b, o número a e b tem os nomes importantes. É bom você guardar esses nomes. Então a gente já viu que uma função, ela tem, a função do primeiro grau, ela tem essa forma, esse formato. Até tenho cuidado de falar pro pessoal que a gente usa a palavra forma, não é fórmula, porque é a forma mesmo, né? O formato dela é f de x igual a x mais b. O a é diferente de zero para ela poder ser do primeiro grau. E aí vem a primeira explicação por que a função é chamada de do primeiro grau. Por que a função é do primeiro grau? O que dá o grau de um polinômio é o grau do expoente da variável desse polinômio. E a função é um polinômio, por isso que os nomes até vêm em alguns livros, se você parar para ver, ou na internet, você vai ver lá, função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau. Então esse polinomial vem de polinômio. Então, o que dá o grau do polinômio é o grau da variável x, nesse caso. A x mais b. Qual é o grau do x? O grau é o númerozinho que está em cima da letra x. Como a gente não está vendo nenhum, esse número é 1. Então, esse polinômio é do primeiro grau. Então, essa função vai ser do primeiro grau. A gente vai ver também depois, porque ela é do primeiro grau, qual vai ser a consequência disso? Ela só vai ter uma raiz, ou um zero, um valor que vai cortar o gráfico no eixo x. A gente vai ver logo após também. Então, ela é do primeiro grau por isso. E aí, você começa a guardar algumas coisas importantes. A x mais b. A e b são coeficientes. Na matemática, quando a gente fala que é um coeficiente, na verdade, o coeficiente é um número, né? O a e o b tá ali para generalizar. Mas no lugar do a e do b, vai entrar um número. O a é o chamado coeficiente de x, também chamado como coeficiente do primeiro grau. O b é chamado de termo constante ou termo independente, e também não está junto do x. Tá? A gente vai ver depois que o a e b tem nomes mais específicos, tá? O a é o coeficiente angular, quando a gente for falar na reta, e o b é o coeficiente linear, também da reta, beleza? Bom, então aqui eu botei alguns exemplos, até simples, só para a gente poder identificar quem são o a e o b. Ó, a primeira função, f de x igual a 5 mais 3, só lembrando também que a gente já falou em outras ocasiões, mas não custa nada a gente lembrar de novo, o f de x e o y tem a mesma finalidade, tá? Então pode vir f de x ou pode vir y, não tem problema, tá? É a mesma coisa. Então f de x igual a 5x mais 3. Quem é o a? O a
não é o primeiro cara que aparece, importante você guardar. O A é o cara que está junto de X. Então o A aqui quem é? 5 e o B? Menos 3. Na segunda função, f de x igual a menos 2x mais 7, o A é quem? Menos 2 e o B? Menos 7. O A junto de x e o B? Sozinho. Na terceira função, f de x igual a 11x. Quem é o A? 11 está junto do x e o B? 0. Por quê? Não tem ninguém sozinho, então B é 0. Né? Beleza. B pode ser 0? Pode, não tem problema. Agora, o que você tem que ter cuidado é que às vezes pode vir alguma coisa desse jeito aqui, por exemplo. Tá? Geralmente, a função, assim como no polinômio, ele é ordenado de forma decrescente. O que significa isso? Do maior expoente para o menor expoente. x5, x4, x3, x2, x1, né? x0. x3, x2, x1, x0. Sempre assim. O que não tá errado, o que não significa que está errado você inverter. Botar no menor expoente na frente. Não está errado. Então você tem que ficar ligado. Por exemplo, se aparece essa função aqui, se ela viesse escrita, e você tivesse que determinar quem é o A e o B, quem é o A? Eu disse que o A é o primeiro cara? Não. O A é o cara que está junto de X. Quem é o A aqui? Menos 1. É o número que está junto de X, né? Como eu não estou vendo ninguém aqui, quem está ali? 1. Quem é o B? O B é 1. Então, cuidado que pode estar invertido. Se você quiser arrumar, ó, y é igual a menos x mais 1. É a mesma coisa, beleza? Bom, vamos dar uma continuada? Continuando ainda nesse assunto função, ainda bem no início, né, bem devagarzinho para a gente poder visualizar tudo, a gente vai começar a falar sobre o gráfico da função, a construção desse gráfico, né? O que esse gráfico representa. Uma das coisas mais importantes quando você estuda a função é saber o seu gráfico. É saber a representação geométrica dessa função. E quem dá a representação geométrica dessa função? O gráfico da função. Cada função tem uma característica especial, importante na construção do gráfico, que você vai perceber. A função do primeiro grau tem uma característica que todas as funções do primeiro grau têm. É uma reta oblíqua, a gente vai perceber, né? Lógico, o que vai mudar é a posição dessa reta. Mas ela é uma reta oblíqua, vai cortar lá o eixo x, vai cortar o eixo y. Lembrando que quando a gente fala de gráfico, essa reta que representa a função do primeiro grau é sempre uma reta infinita. A gente mostra um pedaço dela. Na verdade, ela continua infinitamente, né? Então aqui, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau, y igual a x mais b com a diferente de 0, é uma reta oblíqua aos eixos 0x e 0y. E aí você toma cuidado, porque também já foi dito isso em outra ocasião, mas não vale a pena a gente dar uma relembrada. O eixo 0x é chamado de eixo das abscissas. O eixo 0y é o eixo das ordenadas. Voltando a lembrar que a gente representa essa função no plano cartesiano, que foi o plano criado por René Descartes. Por isso o plano é cartesiano. O eixo 0x, que é o eixo das abscissas, o eixo 0y, que é o eixo das ordenadas. Você vai montar algumas coordenadas que vai determinar a construção desse gráfico, dessa reta no caso da função do primeiro grau. Bom, então, ó, vamos construir o gráfico dessa função, y igual a 3x menos 1. Aqui a gente pode fazer de algumas maneiras, tá? Por exemplo, quando você vai fazer um gráfico, você pode determinar alguns pontos genéricos que você queira fazer, né? Quanto mais pontos você fizer, mais preciso vai ser do teu gráfico. Como você, na verdade, quer fazer um esboço, você quer ter uma ideia, então não precisa ficar fazendo muito ponto não, né? 3, 4 pontos você já tem uma ideia. Bom, aqui eu já até coloquei, ó, eu chamei x de 0 e achei o y, então eu vou ponto 0 menos 1. Aqui o y é 0, ó, eu vou ter o x 1/3, aí eu tenho outro ponto, né? Vamos marcar esses dois pontos que a gente achou lá no plano, ó, tá vendo? Aqui tá o plano, aqui tá aqueles pontos que a gente previamente determinou em cima da função. Ó, com 2 pontos, eu já tenho mais ou menos a ideia dessa função. Ó, o primeiro ponto aqui, ó, x0 e y menos 1. x0 e y menos 1, tá aqui. O segundo ponto, x 1/3 e y0. Então, tá aqui. Eu ligando esses dois pontos, eu tenho a representação gráfica da minha função, que é aquela reta. Então, eu construí a reta, o gráfico dessa função. Bom, a gente já viu que o gráfico da função afim, y igual a x mais b, é uma reta. E aí vem coisas importantes que eu tinha falado antes. Ó, o coeficiente x é chamado de coeficiente angular, né? É a referência dessa função sobre ângulo. É o ângulo que essa reta faz com o eixo x. Por isso, coeficiente angular, né? Então, ó, tá até escrito aqui. E como veremos adiante, está ligado à inclinação de uma reta. Esse coeficiente angular, ele dá a inclinação da reta.
quando você constrói o gráfico, quem determina a inclinação dessa reta é o coeficiente angular. Bom, beleza. O termo constante B é chamado de coeficiente linear. Bom, o coeficiente linear é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo 0y. Se você voltar aqui na função, vamos voltar aqui na função. Ó, y igual a 3x menos 1. Você consegue ver o coeficiente linear e o angular. O a é 3, o linear é menos 1. Beleza. Só que assim, quando você fala em coeficiente angular, a gente vai ver depois, né? A gente até vai estudar isso em geometria analítica, que na verdade, quem te dá o coeficiente angular da reta é a tangente daquele ângulo, né? Por enquanto não vamos falar nisso não. Mas eu vou pegar aqui o coeficiente linear. Qual a importância desse coeficiente linear aqui, do menos 1? Esse cara aqui, ele te fala aonde a reta vai cruzar o eixo y. E é verdade, tá vendo? A reta cruzou o eixo x, o eixo y, lá no menos 1. Se fosse 1, ia cruzar lá em cima. Aí você fala assim, Cristiano, porra, e onde é que a reta corta o eixo x? Tem como saber? Tem. A gente vai ver depois. É no zero da função, tá? Se você for estudar aqui e for fazer o zero dessa função, ó, você vai ver que o zero dessa função é 1/3, cortou no x, exatamente. A gente vai ver isso depois, beleza? Bom, então aqui essas observações importantes. A gente construiu esse gráficozinho, né? Tranquilo, simples, só pra gente ter essa ideia inicial. Vamos continuar isso aí. Bom, aí eu botei mais alguns exemplos, tá vendo? Ó, o y igual a x mais 1, uma função simples. Peguei aqui 3 valores, tá? Esses valores arbitrários, você pode pegar qualquer valor. Lógico, é muito mais fácil você pegar um número pequeno do que pegar um número gigante, né? O resultado final, prático, é o mesmo, só que de repente você vai achar o ponto lá em cima, né? Melhor a gente trabalhar aqui. Ah, eu gosto sempre de botar um número negativo para a gente ter uma ideia da função na parte negativa. Tem gente que não faz, você sabe que ela continua, também não tem problema, tá? Então eu peguei x menos 1, 0 e 1. Aí eu substituo esses caras em cima da função. Ó, x menos 1, y0, x0, y1, x1, y2. E aí vou ligando esses pontos, ó. Menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2. Tá aqui. A união desses 3 pontos vai te dar o gráfico dessa função. Tá? Então, uma outra maneira de você fazer, colocando alguns pontos arbitrários. Simples também, né? Bom, vamos ver outro aí, ó. Outro exemplo. Y é menos 2x, ó. Mesma coisa, agora eu peguei só 2 valorzinhos pra gente ter uma ideia. Quando x for menos 1, substituindo aqui, o y é 2. Quando x for 0, substituindo aqui, o y é 0. Aqui os dois pontos, ó. Menos 1 e 2, menos 1 do x, tá aqui, pam, 2. E o outro, 0x e 0 do y. É a origem das coordenadas, né? Origem do plano cartesiano. Pum! Passei e cortei. Menos 2x, ela está cortando aqui, a gente vai ver depois que é uma função decrescente. Beleza? Bom, um exemplo ainda fácil. Continuando, eu deixei nesse slidezinho para a gente ver algumas observações. Na verdade, assim, algumas características importantes que a função linear mostra, para que a função afim mostra para a gente. Quais são essas características mais latentes aí que a gente percebeu? O domínio, a gente já tinha visto o domínio da função afim, é o conjunto dos números reais, que está lá no eixo x, beleza? O conjunto imagem vai estar contido lá no conjunto no eixo y, a gente já viu isso também, né? Também números reais. O coeficiente angular é o a, é denominado coeficiente angular, a letra A é o coeficiente angular, né? Coeficiente linear, o B, é denominado coeficiente linear, então o B te dá o coeficiente linear, né? Lembrando que o B é onde a reta vai cortar o eixo Y. A função afim é crescente quando R, né? Quando em R, A é maior que 0, e decrescente quando em R, A é menor que 0. Isso aqui a gente vai parar para ver também logo aqui depois, né? Quando é que uma função é crescente ou decrescente? A gente vai ver em crescimento ou decrescimento de uma função. Mas já fica a dica, né? Você não precisa construir o gráfico para determinar se essa função é crescente ou decrescente, né? Aqui você percebe, por exemplo, que essa função é crescente, está aumentando, né? Aqui você já percebe que ela é decrescente, está diminuindo. Preciso fazer o desenho para saber se é crescente ou decrescente? Não, basta olhar o A. Lembrando que o A não é o primeiro cara, porque pode haver aquela inversão que o Titinho falou lá atrás, né? O A, na verdade, é o número que está junto de x. Se o A for positivo, a função é crescente, ela está crescendo. Se o A for negativo, a função é decrescente, ela está decrescendo. Beleza? Bom, vou apagar aqui, vamos continuar. Bom, primeiro exemplo, bem simples, ó. Vamos olhar para essa função aqui, ó. f de x igual a 2x mais 4, que é o coeficiente angular. Coeficiente angular é o cara que está junto de x, quem é? 2. Coeficiente linear é o cara que está sozinho, né? Independente, ó. Quem é? 4.
Essa função ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Por quê? Porque o A é maior que zero. Na matemática, quando a gente quer dizer que é positivo, a gente usa essa simbologia, de maior que zero. A maior que zero, mesma coisa que A positivo. Então reparem que o A é positivo, então essa função é crescente. Aqui no segundo exemplo, essa função f de x igual a menos 3x mais 1. O coeficiente angular, quem é? Menos 3 é o cara que está junto de x. E o coeficiente linear? 1. Essa função é crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque a é menor que zero. Então o a é negativo, ela é decrescente. Aí eu separei alguns exercícios para a gente poder visualizar algumas coisas que a gente já viu até agora, beleza? Bom, primeiro, ó, isso aqui é bastante comum acontecer. Resolva algebricamente e graficamente os sistemas abaixo. Então, na verdade, você tem um sistema, né? E aí eu quero resolver algebricamente, né? Você lá resolvendo o braço, achando os valores aqui no caso de x, y, e geometricamente. Essas resoluções têm uma representação lá no gráfico, lá no plano cartesiano, né? Vamos fazer algebricamente. Quando você resolve um sistema, você sabe que existem algumas maneiras de resolver sistema. Você pode resolver por adição, por substituição, por comparação. Esse aqui, então, é bem fácil para você resolver por adição, porque você tem dois termos simétricos, tá vendo? Você vai passar o cerol, vai cortar. Números simétricos somados dão zero. Então, resolvendo ele aqui, ó, pela adição, eu acho que o x vale 3, substituo esse valor em qualquer uma das duas retas e eu acho o y valendo 2. Então a solução algébrica para esse sistema é, lembrando que na solução, no par ordenado, o primeiro cara é sempre o x e o segundo, o y. Então, ó, 3 e 2. x3, y2. Beleza? Aqui está a resolução algébrica. Vamos fazer a representação geométrica. Como é que você faria isso? Cara, repara que você tem duas equações que podem ser transformadas em funções aqui, tá vendo? Ó, a primeira aqui, ó, isolei o y igual a 5 menos x, virou uma função do primeiro grau, uma função afim. A segunda, ó, isolei o y igual a x menos 1. O que eu faço? Cada uma dessas retas, quase uma dessas equações, dessas funções, formam uma reta. É o que a gente fez. Pegamos aqui uma tabelinha para a primeira, peguei só dois pontos aqui arbitrários, né? Construir, ó, 0, 5 e 5 e 0, ó, 0, 0 do x e 5 tá aqui, e 5 do x e 0 tá aqui. Essa primeira tabelinha aqui pertence a essa reta, pum! A segunda tabelinha, peguei 0 e 1, x, 0, y menos 1, cadê? x, 0, y menos 1 tá aqui, x1, y0, tá aqui, ó. Essa segunda tabelinha tá aqui no segundo gráfico. Então, reparem que acontece alguma coisa aqui que não é por acaso. Essas duas retas vão ter uma interseção. A interseção delas é exatamente na solução do sistema. Então, aqui eu consigo perceber a solução do sistema. Ó, elas vão se interceptar, vão ter um ponto comum no x3 e no y2. Pontos que a gente tinha achado como solução algébrica da equação. Beleza? Então a gente achou a solução algébrica, transformou essas duas equações em duas funções do primeiro grau, usou aquelas tabelinhas, pegou valores arbitrários e achou também a representação gráfica. Beleza? Bonitinho, né? Vamos ver mais um exemplo, ó. Vou apagar aqui. Bom, mais um exemplozinho, ainda falando de função, né? Bem interessante, também bem comum. O cara te fala uma função f de x igual a mx mais n, a letra é o de menos, podia ser a x mais b, né? Cx mais d, qualquer coisa. E aí ele diz o seguinte, ó, passa pelos pontos, pum, menos 1 e 3 e 2 e 7. Calcule o valor de mn. Então o cara te fala uma generalização de uma função e te fala pontos que essa função passa lá no gráfico. E ele quer que você determine o valor de mn. Na verdade, ele quer saber a função que gerou, né, ela passar por esses dois pontos. O que você vai fazer? Simples. Essa aqui é a forma da função, tá vendo? Eu vou utilizar os dois pontos. O primeiro ponto, menos 1 e 3. O segundo ponto, 2 e 7. Eu falei para vocês que o primeiro valor é sempre o de x e o segundo é sempre do y. Eu vou substituir esses dois caras aqui nessa formazinha, né? F de x e y é a mesma coisa. Então o que eu fiz? Ó, o f de x é o y. 3 é igual, tô olhando para cá, ó, e 3, m vezes x, que é menos 1, mais n. Aqui, resolvendo essas continhas, ó, eu chego que m mais n, menos m mais n é igual a 3. Eu chamei de E1 de equação 1, tá? No segundo caso, ó, quem é o y agora? 7 e o x2. Olhei para cá e substituí. 7 é igual a quem?
m vezes 2 mais n. Arrumei isso aqui, cheguei a outra equação, equação 2. 2m mais n igual a 7. Agora é só resolver aquilo ali, né, cara? E aí você vai usar o que você quiser. Você pode resolver adição, substituição, comparação, né? Aqui eu peguei as duas equações e resolvi por adição. Só que aqui não foi de maneira direta, porque aqui não aparece o simétrico, mas a gente pode fazer com que apareça. Ah, como assim? Você repara que você vai mexer uma das duas equações. Às vezes você mexe até em duas, tá? Nesse caso eu mexi em uma. Eu percebi que se aqui aparecer um 2, eu posso cortar com a de baixo. Então, eu multipliquei toda a equação por 2. Ah, eu posso fazer isso, tio Cris? Pode. Você pode multiplicar desde que você multiplique todo mundo a equação por o mesmo número. Você não altera a equação. Ou divida, tanto faz, não tem problema. Você não pode só fazer de um lado e não fazer do outro. Tem que fazer dos dois. Repare que eu multipliquei todo mundo. Menos 2m, mais 2n, igual a 6. A de baixo eu só repetir. Agora ficou mole, ó. Simétrico, passei o cerol. 2n mais n, 3n, igual a quanto? 13. Ó, achei o valor de n, 13 sobre 3. E para achar o m, pega qualquer uma das duas e substitui esse valor. Ó, peguei aqui, menos m mais n igual a 3. Achei que o m é igual a 4 terços. Achei m, 4 terços e o n, 13 sobre 3. Às vezes o cara no tipo de exercício ainda pede assim, determine a função, né? Aí você só pegaria lá, ó, f de x é igual a quem? mx mais n. É só substituir. Ó, quem é o m? 4 terços de x e o n, mais 13 sobre terço. Pode deixar assim ou pode deixar assim, né? Como o denominador é o mesmo, se você quiser, f de x igual a 4x mais 13 sobre 3. Tá? Aqui no caso ele só pediu o valor de m e de n, beleza? Bom, dentro do que a gente viu hoje, coisas muito importantes você não pode deixar passar, né? A gente viu, na verdade, no estudo de função afim, nesse início, tem mais coisa para vir por aí, a gente pegou essas coisas assim, esses conceitos bem iniciais, mas são conceitos que vão te dar um monte de ferramenta. São a base da função afim, né? A gente falou um pouquinho sobre o gráfico, né, que na verdade é a representação geométrica dessa função. A gente falou um pouquinho, né, de coeficiente angular, coeficiente linear. Quem é o coeficiente angular? É o A, é o cara que está junto do X. Que é o coeficiente linear? É o cara que está sozinho, né? Qual é a importância do coeficiente angular? Ele dá o ângulo de inclinação da reta, a gente vai ver isso depois com mais calma. O coeficiente linear, quem é a importância desse cara? Ele corta o eixo Y, você consegue determinar lá no gráfico o eixo Y. A gente percebeu que a representação geométrica dessa função do primeiro grau é uma reta oblíqua que vai cortar os pontos 0x e 0y, né? A gente falou um pouquinho também, vai falar mais, sobre crescimento e decrescimento, né? Quando é que a função é crescente? Você precisa fazer o gráfico para saber? Não. A função é crescente quando A é maior que zero. O que significa isso? A é positivo. Quando é que a função é decrescente? Quando ela está diminuindo. Quando A é menor que zero. Quando é que o A é menor que zero? Quando ele é negativo. Então a gente viu a representação no plano, nos exercícios, a gente viu a interceptação de duas retas, a gente resolveu o sistema tanto algebricamente como graficamente, a gente percebeu que é uma coisa só, que aquela solução que você acha no sistema não é por acaso, aquilo não é à toa. Quando você resolve aquilo na verdade está representado num gráfico, num plano. Aquilo é mais profundo, é mais bonito. É só que às vezes a gente só calcula e não sabe nem por que está fazendo. Resolve esse sistema aí. Mas não consegue perceber, né, a maravilha que é aquilo. Né? Quanto é importante aquilo vai te dar uma representação no espaço, geométrica, né? Então é uma coisa bonita. Então se liga, a gente viu tudo isso e viu no final agora a representação dessa função. Você tem dois valores arbitrários, vai substituir lá na forma geral, lembrando que o primeiro x e o segundo y, e aí você vai achar, né, de novo vai cair no sistema, que vai te interessar agora só a resolução do sistema, no caso ali mn, podia ser a e b, a mesma coisa. Se o cara pedir só o valor de mn ou a e b, acaba ali. Se o cara pedir para você a função, você escreve, substitui no lugar do A e do B, do M e do N. Valeu? Espero que tenha sido bom para vocês tenham entendido e a gente vai voltar em uma outra oportunidade ainda falando sobre função afim. Valeu? Um abraço aí para todo mundo, até a próxima.